Peço aos irmãos que hoje abram a palavra de Deus, Lucas 15. Lucas 15, do verso 11 ao 32. Com certeza, um texto, uma passagem que vocês conhecem, já ouviram alguma pregação antes. Provavelmente já impactou muito a sua vida. Mas a palavra de Deus ela é tão rica, ela é tão poderosa, que mesmo até essas histórias já conhecidas, essas histórias às vezes até batidas, elas têm uma riqueza profunda para ensinar para cada um de nós. E é nessa esperança, irmãos, que nos achegamos à palavra santa de Deus. Que privilégio termos a oportunidade de estudarmos as Escrituras. Então, vamos ler agora o texto. O Tiago vai estar projetado? Ok. Com a devida atenção, reflexão e importância que o texto tem, vamos prestar bastante atenção agora para a leitura. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, peguem a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. E o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. E disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Vamos orar. Senhor, abençoe agora esse momento de reflexão sobre a Tua palavra, Pai. Tira de nós, Senhor, qualquer atitude crítica, ou às vezes até de consumidor que invade o nosso coração, sentando aqui na Sua igreja, ó Pai. Que possamos, sinceramente, claramente,
honestamente, refletirmos sobre aquilo que está dentro da Tua palavra hoje, olhando as nossas atitudes, olhando as nossas motivações, entendendo, Senhor, que o Senhor quer nos arrastar para perto de Ti, Senhor. Tira qualquer impedimento que há em mim hoje, ó Pai, que o Seu Espírito esteja falando para a Tua honra e a Tua glória. Amém. Irmãos, vocês já ouviram talvez algumas pregações ou essa história ensinada em outros locais, e ela é comumente chamada de a parábola do filho pródigo, onde o foco é dado inteiramente no filho perdido. Mas na verdade, irmãos, essa é uma parábola sobre um pai e sobre 2 filhos. Cristo, ele estava num momento importante do seu ministério. Ele tinha começado a pregar, fazia curas, milagres, e ele estava sofrendo um ataque muito grande dos líderes daquela época. Os fariseus, os mestres da lei, os escribas, que eram os líderes religiosos da época, que eram as pessoas respeitadas pela sociedade como grandes exemplos morais, estavam atacando a Jesus e olhando cada passo, a atitude dele e criticando. Vemos que no começo do capítulo 15, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Ele faz o impensável, aquilo que é socialmente rejeitado. Olha o tipo de gente que está se aproximando desse Jesus, como que ele se diz um grande rabino, um grande professor, se ele fica aí com essa gentalha. E Cristo notava que eles estavam fazendo isso. Alguns capítulos antes, Cristo tinha batido de frente com eles, chamado essas pessoas, esses religiosos, de sepulcros, bonitinho, pintado por fora, mas por dentro, podre. E é dentro desse contexto onde Cristo está lá, tentando ministrar para os pecadores, para os perdidos, que ele percebe mais uma vez a crítica dos fariseus, a crítica dos mestres da lei. E ele emenda 3 parábolas. E é interessante que Cristo ele começa a usar parábolas no ministério dele, e a gente não vai entrar muito nesse mérito agora, mas para esconder algumas verdades. O foco do seu ministério agora era ensinar aos seus discípulos. Então ele começa a utilizar parábolas para que os discípulos entendessem o ponto dele, mas os outros não. E ele começa contando 3 parábolas, tanto que ninguém, naquela época, nem os discípulos às vezes entendiam as parábolas, ficavam coçando a cabeça. Jesus, o que você quis dizer com isso? E Jesus ia lá e explicava. E Jesus ele fala conta 3 histórias. Sobre a ovelha perdida, como um homem, um pastor que tem 100 ovelhas, uma se perde, ele abandona as outras 99 e vai atrás para buscar a perdida. Ele contou também de uma moeda perdida. Uma mulher perdeu uma moeda, para tudo que estava fazendo, acende uma luz, mesmo estando escuro à noite, e vai à caça da moeda perdida dentro da casa dela. E por fim, Cristo emenda a sua mais longa parábola de todos os evangelhos, que é essa parábola conhecida como do filho perdido. Temos 3 personagens principais nessa parábola, e eu gostaria que refletíssemos um pouco sobre cada um deles. Primeira figura introduzida é do filho mais novo. E nós vemos que o filho mais novo era egoísta. Se tivesse uma palavra que pudesse descrever aquele menino, era egoísta. Só pensava nele. Tão egoísta que ele se achava cheio de direitos. Não, é meu direito receber a herança do meu pai.
É meu direito fazer o que eu quero. É meu dinheiro tocar a vida do jeito que eu quiser, do jeito que eu imaginar. A coisa menor que eu desejo, eu vou lá fazer. E a coisa mais nojenta, vou lá fazer também. O filho mais novo podia ser caracterizado também como insensível. Se vocês prestarem atenção na história, ele volta para o pai dele e fala assim: pai, eu quero a minha herança. Pai, eu quero que você me dê aquilo que é de direito meu. Vocês entendem que nas entrelinhas, o que ele realmente está falando para o pai dele? Pai, eu queria que você tivesse morto. Pai, vivo, você não tem valor para mim, você tem valor morto, eu quero os seus bens. Quanta insensibilidade. O filho mais novo, focado somente no eu. Que? Dá a entender que eu quero que meu pai tivesse morrido, que eu queria que meu pai tivesse morrido? Não estou nem aí. O que importa é que eu quero fazer. Vai machucar meu pai? Não importa. Eu vou, na verdade, virar as costas para o meu pai e abandonar todos os anos que ele já investiu na minha vida. E ele buscou os prazeres do mundo abertamente. O texto fala que ele tocou a sua vida, pegou tudo aquilo que o pai dele tinha juntado, de bens e direitos, de herança, que tinha dado para aquele menino, e ele foi lá e viveu irresponsavelmente. E aqui ele fez tudo. Gastou com festas, gastou com sexo, gastou com amigos, gastou com todas as coisas da vida que podem te dar o que a gente chama de um barato. E ele fez isso abertamente. Não teve vergonha, virou as costas, foi embora e foi gastar a vida dele. Mas o interessante é que ele eventualmente, esse primeiro filho, vai ao fundo do poço e demonstra verdadeiro arrependimento. Ele se humilha, ele busca reconciliação. Infelizmente, ou felizmente, não sei, ainda estou tentando decidir, essa semana eu assisti um documentário sobre a vida de Kurt Cobain. Alguém sabe quem é Kurt Cobain? Os mais novos aqui estão olhando para mim, coçando a cabeça, não sei. Então, não faz tanto tempo assim, gente. Alguém já ouviu falar de uma banda chamada Nirvana? Sim. Inevitavelmente, vocês já escutaram alguma música do Nirvana, tocando no rádio, etc. Kurt Cobain, ele tem, de certa forma, uma história fascinante. Não tinha muita educação, mas devido a más amizades, um lar tumultuado, na sua adolescência ele pegou e decidiu virar as costas para Deus. Decidiu virar as costas para todo mundo, para sua própria família. Decidiu virar as costas para a sociedade e pulou no mundo das drogas e do rock and roll. Escreveu muitas músicas, juntou essa banda chamada Nirvana, começou a fazer sucesso, entrando aquele monte de dinheiro, gastou a sua vida com festa, com drogas, com música, com shows, tinha fama, tinha tudo que esse mundo prega que é importante. Kurt Cobain tinha conhecido, já tinha ouvido falar de Jesus, mas ele propositalmente havia virado suas costas e debochava das coisas de Deus na sua vida. Kurt Cobain se afundou nas drogas, virou um viciado em heroína e tirou a sua própria vida com uma espingarda aos 27 anos, se eu não me engano. E à medida que eu vi esse documentário, eu já estava pensando na minha pregação, eu falei, puxa Deus, que interessante, porque nesse caso, você me deu um exemplo de alguém que virou as costas para tudo
foi viver por ele e teve um fim trágico. Nesse caso, irmãos, a história que Cristo está contando ainda tem um final feliz. O filho se humilha e busca reconciliação. Mas temos também outra interessante figura. A figura do pai. Que figura linda que Cristo desenha aqui nessa parábola para a gente. Primeira coisa que a gente nota sobre esse pai é que ele era um homem responsável. Imagina, você tem 2 filhos, um vira e fala assim, eu quero a minha herança. Mas, puxa, peraí, nem morri ainda, como assim você quer a sua herança? Esse pai tinha suas finanças em ordem, tinha sua casa em ordem, e foi capaz de pegar aquilo e entregar para o seu filho. Um pai responsável, planejador, que tinha tudo pronto para servir a sua família. Além do mais, um pai compreensível. Um pai que entendia que às vezes os filhos vão fazer coisas que nós não podemos controlar. Um pai compreensível que recebeu aquele filho de volta. Recebeu aquele filho de volta com amor, era um pai amoroso. Um pai tão amoroso que não colocou uma gota de importância na fortuna gasta pelo filho quando aquele filho voltou. Perdão, amor. Um pai gracioso. Quando aquele filho chega de volta em casa, o que aquele pai faz? Corre em direção dele, abraça ele, toma ele de volta nos braços e fala, filho, que bom que você voltou. Você estava morto, você estava perdido, mas você está de volta. Ele não ficou falando assim, viu? Te falei, ia quebrar a cara, você ia estar lá, no meio dos porcos, querendo comer. Falei, eu estou certo, você estava errado. Não, esse pai derrama graça sobre o filho. A felicidade, o amor, o carinho de estar recebendo de volta em seu seio aquela vida preciosa. Além disso, ele era um pai extremamente generoso. Tanto generoso no começo, quando o filho vira as costas para ele e pede a herança, quanto generoso quando esse filho retorna. Não, o filho lá se humilhando, pai, eu não mereço ser seu filho, eu quero ser seu empregado. E ele não, ele nem responde, ele nem fala nada para o filho, ele vira para os servos e fala assim, gente, meu filho está aqui, meu filho voltou. Sinta alegria no meu coração. Pega uma roupa nova para ele. Essa roupa toda suja, cheia de lama, não sei o que mais. Onde você estava, filho? Vamos tirar isso aqui. Vamos pôr uma roupa nova. Puxa, pega um anel, aquele anel da família que simboliza a importância de um convidado de honra, ponha no dedo dele. Esse pé cheio de ferida. Esse pé que andou para cá, provavelmente com muita dor, totalmente sujo também. Puxa, filho, gente, vem cá, vamos pôr um sapato no pé do meu filho. Generosidade, transbordando amor e graça na vida daquele filho. Esse pai celebrou o arrependimento e a restauração. Esse pai não guardou mágoas ou demonstrou rancor. Que bonita história, né? Acabou aqui, boa noite, amém. Mas infelizmente, gente, muitas vezes focamos apenas no filho que virou aquelas costas para o pai, queria que você estivesse morto, o abandonou, viveu libertinamente, não quis saber de nada com nada, satisfez todos os desejos do seu coração carnal. E a gente vê esse pai recebendo ele de volta. Sim, é uma parte importante da história, sim, é uma parte impactante da história, mas a história não acabou por aí. Nós vemos também o filho mais velho. Por isso que no início eu falei,
não é necessariamente uma parábola do filho pródigo. Mais apropriadamente, deveríamos dizer que deveria ser a parábola dos 2 filhos perdidos. Por quê? Primeiramente, o que a gente vê do filho mais velho? No fundo, quando o seu coração aparece, aquilo que está realmente dentro do teu ser, do ser daquele filho mais velho, aparece o egoísmo dele. Aparece a vontade dele ter a honra, a vontade dele estar no centro. Engraçado também, esse filho, de certa forma, era cheio de direitos também. Se achava no direito, pai, eu estou aqui com você, estou trabalhando com você. Pai, eu me humilho aqui, olha a minha mão ralada de trabalhar noite e dia, cheguei atrasado agora, cheguei à noite, porque eu estava trabalhando na tua lavoura, mas você nunca me deu nada. E olha, eu mereço, eu estou aqui, estou dando sangue, eu tenho o direito de ser celebrado. E você vai e celebra esse menino aí, que gastou tudo que você tinha? Você está louco, pai? E de uma forma também, era insensível. Como que um filho pode enxergar um pai borbulhando de alegria, transbordando de felicidade, e vira o foco para o seu próprio centro, para o seu umbigo, e fala assim: pai, estou nem aí com a sua felicidade, não estou nem aí com a sua alegria, isso não importa, o que importa é o que eu quero, é o que eu mereço, e eu mereço, eu tenho direito. Novamente, focado no eu. Vocês estão notando uma certa semelhança com o filho mais novo? O filho mais velho demonstrava, de uma certa forma, todos os erros do filho mais novo. E o filho mais velho ainda quis ser pior, porque de uma certa forma ele se julgava tão bom, tão importante, tão merecedor, que ele deveria ser o parâmetro por qual os outros deveriam ser julgados. Se ele fosse o parâmetro, nunca ia celebrar o irmão mais novo. O irmão mais novo não trabalhou, o irmão mais novo gastou todo o dinheiro, o irmão mais novo saiu de casa, o irmão mais novo abandonou a família, mas eu não. Eu estou aqui, olha a minha vidinha. Filho bom, ok. Trabalho, ok. Estou sempre com meu pai, ok. Por fora está tudo certo? Ok. E por isso ele exigia tratamento especial do pai. Irmãos, o serviço daquele filho realmente era notável, não era coisa de se descartar. Existe algo a ser louvado em você viver da forma correta. Mas o que Cristo está querendo mostrar aqui é que não adianta nada você fazer as coisas corretas pelas razões erradas. Não adianta você querer estar na casa do Pai, se achando bonzão, se o seu coração ainda está transbordando de egoísmo, seu coração ainda está transbordando de direitos. Cristo contava essa parábola com um foco. Ele queria mostrar para os fariseus e os mestres da lei que eles eram aquele filho mais velho. Os fariseus e os mestres da lei, os religiosos, as pessoas que você poderia olhar por fora e ver, puxa, que vida perfeita, que pessoa exemplar, que homem da sociedade. Um dia eu quero que meu filho seja igual ele, quero que minha filha case com ele, eu quero alguém assim liderando a nossa igreja. Cristo estava mostrando, olha, este é o perigo da religiosidade. Este é o perigo. Fariseus, mestres da lei, religiosos, vocês que estão achando que estão próximos, olhem o seu coração. Irmãos, de uma certa forma,
a história desses filhos, a história dessa família, a história desse pai, é a nossa história. Talvez hoje, aqui, temos gente na fase, no momento, parecido com o do filho mais novo. Você está aqui na casa, você está aqui na igreja, mas o seu coração está borbulhando de vontade de sair para o mundo. Pedir sua herança, virar as costas para o seu pai, para a sua família e ir satisfazer todo o prazer carnal que a vida pode te oferecer. Às vezes, temos pessoas aqui que estão nesse caminho já. Às vezes você é o filho mais novo, mas você está sentindo aquela fome. Você está sentindo que você está na lama. Você está sentindo que você quer a comida dos porcos. Talvez você já está naquele momento onde você tem que parar e falar, puxa, será que eu volto para a casa do Pai? Ou talvez você é um religioso. Talvez você está aqui na igreja faz muito tempo, nasceu na igreja. Talvez você é um líder aqui dentro da igreja. Talvez você canta aqui no louvor, você está aqui à frente de uma forma visível. E você acha que você é parâmetro. E você acha que você tem direitos. E você, de sua posição egoísta e cheia de direitos, também olha para os outros e fala, puxa, que pessoa pecadora. Deixa eu passar julgamento sobre essa pessoa. Eu mereci a honra, não essa pessoa. Irmãos, se você está aqui nessa igreja, se você trabalha nessa igreja, se você serve, tem as mãos calejadas como aquele irmão mais velho, o que se passa no seu coração? Você quer a festa para você? Você quer mérito, quer honra, quer glória, quer atenção? Quer sua herança? Fica com ciúmes quando Deus usa outra pessoa? Nota, irmãos, Cristo no seu ministério não teve dificuldade com os pecadores horríveis do mundo. As dificuldades de Cristo nunca foram com as pessoas extremamente perdidas. Ele ia até elas, chamava elas, curava elas, tocava nelas, amava elas. Mas onde Jesus teve mais dificuldade em todo o seu ministério, onde ele mais bateu de frente, foram com aquelas pessoas religiosas, aquelas pessoas cheias de estarem certas, aquelas pessoas que amavam muito mais o rótulo, o estilo de vida, do que realmente amavam a Deus. Eu pergunto para você, irmão, você está aqui hoje, qual que é a sua história? Inevitavelmente, passamos por momentos assim, temos que sempre vigiar o nosso coração. Devemos sempre olhar e ver, Senhor, o que mora realmente, me motiva aqui dentro para trabalhar na sua obra, para estar aqui sentado nesse púlpito, nessas cadeiras aqui. O que me motiva a estar cantando aqui no louvor? O que me motiva a estar lá no ministério infantil? O que me motiva a estar pastoreando? O que me motiva a ser um diácono? O que me motiva a ser um presbítero, um professor? O que te motiva, irmãos? A mensagem para aqueles que estão perdidos: arrependa-se, porque o nosso Pai é gracioso, é amoroso, é generoso, é transbordante de perdão, de graça, e está pronto para te trazer de volta. Talvez hoje é o seu lamaçal, hoje você está entre os porcos, e Deus te chama, volte para casa, se arrependa do seu caminho e volte. Irmãos, a mensagem
para os religiosos. Não deixe a religiosidade cegar o teu coração, os teus olhos, o teu serviço a Deus, a ponto de você não enxergar mais o seu egoísmo, sua autojustiça, o seu orgulho, sua insensibilidade. Que Deus hoje esteja rasgando o nosso coração, irmãos. Que eu não prego só para vocês, eu prego para mim. Todos nós temos que vigiar o que está passando nos nossos corações. A verdade é que ambos os filhos estavam longe do Pai. Embora fisicamente um estava perto, estava longe. Igual aqueles fariseus, aqueles escribas, aqueles mestres da lei, aquelas pessoas tão importantes daquela sociedade, se achavam detentores da verdadeira religião. Não, sou judeu, Deus me deu o Velho Testamento, a lei, eu cumpro ela à risca, não só cumpro a lei, mas eu cumpro mais. A gente inventou um monte de outra coisa aqui. A lei é esse círculo aqui, vamos desenhar outro círculo para a gente não chegar nem perto do outro círculo. Esse pessoal era bitolado. Você quer ver santidade humana no que podia ser aos olhos humanos? Você podia olhar os fariseus, davam dízimo de tudo, mas o coração não estava lá. Ambos os filhos estavam longe e perdidos. Para finalizar, irmãos, essa parábola é tão linda, tanta coisa para a gente pensar. E o mais interessante, Cristo não termina a parábola. Vocês notaram? Ele não terminou. O pai convida o filho mais velho, aquele religioso, aquela pessoa que se achava perto, mas estava tão longe. Entre na festa. Vamos, filho. Insistiu com aquele filho. Hoje, de verdade, irmão, é a sua oportunidade de se juntar à festa do Pai. Hoje é dia de se arrepender. Se você é o filho mais velho, examine seu coração. Se humilhe diante do Pai. Se você é o filho mais novo, examine o seu coração. Ajoelhe-se, se humilhe diante do Pai. Porque naquela cruz, Cristo carregou os pecados do filho mais novo e do filho mais velho, desenhado na minha vida e na sua vida. Vamos orar. Senhor, a sua palavra é poderosa, Pai. Sua palavra penetra nos nossos corações, Senhor. Ó Pai, cria raízes. Ajude-nos hoje a examinarmos os nossos corações, Senhor. Ajude-nos hoje a nos humilharmos, ó Pai. Cada um sentado aqui, Senhor, possa refletir agora, tirar alguns momentos para examinar o seu coração, ó Pai. Tira de nós o egoísmo. Tira de nós, ó Pai, a insensibilidade. Tira de nós, ó Pai, a noção que somos cheios de direitos, Senhor. Não merecemos nada, somos nada diante de Ti, ó Pai. Não merecemos o carinho, o amor, a bondade, o perdão e a graça desse Pai maravilhoso, ó Pai. Mas o Senhor a dá livremente. Começa a sua obra em nós, ó Pai. Continua a sua obra em nós, ó Pai. Santifica essa igreja, Senhor. Tire o pecado que existe morando no coração de cada um aqui, Senhor. Pela raiz. Que possamos, Senhor, nos humilhar diante do trono desse Deus poderoso, desse Pai amoroso. E realmente vivermos uma vida que internamente, dentro do nosso coração e perante o Senhor, é digna de tudo que o Senhor faz por nós. É isso que nós oramos, agradecemos, colocamos diante do Teu poderoso trono de graça, ó Pai. Amém.